seja bem-vindo a mais um episódio da Empresa do Futuro. Nesse episódio a gente vai contar um pouquinho a história de um dos maiores empreendedores da história, Steve Jobs. Nascido em São Francisco em 1955, Steve Jobs teve uma vida marcada por altos e baixos. Adotado por uma família de classe média, Jobs cresceu em um ambiente que valorizava a educação e a inovação. Seu pai, um engenheiro da HP, foi uma influência importante em sua vida, apresentando um mundo de tecnologia e da eletrônica desde cedo. Depois de abandonar a faculdade, Steve Jobs passou os próximos anos viajando pela Índia e trabalhando em empregos aleatórios, antes de retornar para o Vale do Silício, em 1974. E foi justamente nessa época em que Steve Jobs conheceu Steve Wozniak, um engenheiro que compartilhava a mesma paixão por tecnologia. Juntos, eles fundaram a Apple, na garagem da casa de Jobs, em Los Altos, na Califórnia. A Apple rapidamente se tornou uma das empresas mais inovadoras do mundo da tecnologia, lançando produtos como o Macintosh, o iPod e o iPhone. Steve Jobs foi o rosto público da empresa, tornando-se conhecido por sua visão, estilo de apresentação e paixão pela excelência. No entanto, Jobs também teve seus desafios. Em 1985, ele foi demitido da Apple depois de uma disputa com o então CEO John Sculley. Isso foi um grande golpe para Steve Jobs, mas ele usou a experiência como uma oportunidade para começar de novo. Steve Jobs então fundou a sua própria empresa, a Next, que produziu computadores de alta qualidade para o uso de empresas e, embora a Next não tenha sido tão bem sucedida quanto a Apple, ela foi um passo importante na jornada de Steve Jobs como empreendedor. E eu explico por quê. Além disso, Steve Jobs investiu em outras empresas, incluindo a Pixar Animation Studios. Conhecem a Pixar? Foi a Pixar que Jobs encontrou um grande sucesso novamente. Ele ajudou a transformar a empresa de uma pequena produtora de animação em uma das mais bem-sucedidas empresas de Hollywood, produzindo filmes como Toy Story e Procurando Nemo. Em seguida, no final dos anos 90, a Apple estava enfrentando várias dificuldades financeiras e acabou que entrou em contato com Steve Jobs para que ele voltasse a ser o CEO da empresa. Claro, ele aceitou e rapidamente começou a fazer mudanças significativas, incluindo o lançamento do iPod em 2001, que se tornou um enorme sucesso e ajudou a salvar a empresa da falência. Mas Jobs não se contentou em simplesmente manter a Apple no mesmo modo. Ele continuou a inovar e liderar a empresa na criação de novos produtos que mudaram a forma como as pessoas interagem com a tecnologia, incluindo o iPhone, o iPad e o iTunes. No entanto, o sucesso de Jobs não veio sem sacrifícios. Ele era conhecido por ser extremamente exigente e até mesmo impiedoso em sua busca pela perfeição. E esse contexto todo desses desafios é realmente o que faz Steve Jobs ser um ícone empreendedor e uma das figuras mais influentes da história da tecnologia. Sua capacidade de inovar, seu foco na excelência e a sua visão para um futuro melhor, com foco na tecnologia, fizeram com que ele se tornasse quem ele se tornou, uma referência para todos nós. E nos últimos anos de sua vida, ele enfrentou um dos seus maiores desafios, quando foi diagnosticado com câncer de pâncreas, em 2003. Mesmo assim, ele continuou a liderar a Apple enquanto lutava contra a doença. Em 2009, Jobs tirou uma licença médica para se concentrar em sua saúde,
mas retornou em 2010 para apresentar o primeiro iPad ao mundo. Infelizmente, em agosto de 2011, Steve Jobs faleceu devido às complicações do câncer, deixando um legado que continua a inspirar empreendedores e inovadores em todo o mundo. A questão é, o que podemos aprender com a história de Steve Jobs? Uma das lições mais importantes é a importância da visão. Steve Jobs não apenas visualizou o futuro, ele o criou. Ele não se contentou em fazer melhorias em produtos já existentes da empresa. Ele sonhou em criar algo completamente novo e revolucionário, e conseguiu. E ao fazer isso, ele ajudou a mudar o mundo. Outra lição valiosa é a importância da paixão. Steve Jobs era conhecido por sua paixão pela tecnologia e pela inovação. Ele trabalhou incansavelmente para criar produtos que ele acreditava que mudariam a vida das pessoas para melhor. Como empreendedores, a gente precisa entender e compreender que nós precisamos encontrar nossa própria paixão e usá-la como combustível para criar algo significativo no mundo. Por fim, a história de Steve Jobs nos ensina que os fracassos e os desafios são parte essencial do caminho do empreendedor. Steve Jobs não teve medo de cometer erros ou enfrentar falhas. Ele usou tudo isso como oportunidades para aprender e crescer. E é importante lembrar que cada fracasso pode nos levar a um passo mais perto do sucesso, se nós estivermos dispostos a aprender com eles. Em resumo, Steve Jobs é uma figura inspiradora no mundo do empreendedorismo e da inovação. Sua visão, paixão e compromisso com a excelência ajudaram a transformar a Apple em uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo e mudar a forma como a gente interage com a tecnologia. Sua vida e seu legado continuam a inspirar empreendedores em todo o mundo a sonhar grande, perseguir suas paixões e criar um futuro melhor. Obrigado por nos acompanhar em mais esse episódio da Empresa do Futuro. Eu espero que você tenha gostado, aprendido e se inspirado com a história de Steve Jobs. Até a próxima!